Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um podcast aqui do Conselho Regional de Psicologia, CRP15, o Conecta Psi. Hoje nós estamos iniciando o nosso 7º episódio, isso mesmo. Se você ainda não conferiu os episódios anteriores, tem uma dica, vai lá no canal de Psicologia, procura as nossas lives que você vai encontrar os nossos episódios, sempre falando sobre a prática profissional, o exercício de psicólogas, de psicólogos, trazendo convidados para lá de especiais. Se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, presidente da Comissão de Avaliação Psicológica do CRP15, e hoje nós vamos falar sobre isso, a avaliação psicológica. Desafios da contemporaneidade, as práticas, contextos de exercício de fazer da avaliação psicológica. E para falar desse tema, eu trouxe 2 convidados para lá de especiais. Primeiro, meu amigo e conselheiro Benjamin Vanderlei, conselheiro do CRP15, doutor em psicologia e também docente e profissional de práticas de avaliação psicológica. E em segundo lugar, por último, porque é uma convidada para lá de especial, Elza Loboski, mestre em psicologia, psicóloga que atua há anos com práticas de avaliação psicológica em diversos contextos. Inclusive, hoje nós vamos falar de um projeto que ela tem desenvolvido a nível de Brasil e que nós aqui do CRP de Alagoas estamos tendo, na realidade, a honra de receber aqui no CRP15. Quero de antemão agradecer a Elza por estar aqui conosco, Benjamin por estar aqui conosco. E hoje nós vamos ter muito conteúdo sobre o fazer privativo de profissionais de psicologia. Não é a psicoterapia, é a avaliação psicológica. Então, vou começar. Benjamin, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco. Nada, eu que agradeço. Dar um olá para todo mundo. Penso que é um tema fundamental, né? De fato, a nossa prática privativa que tem cada vez mais ganhado o espaço merecido pela qualidade do trabalho que a psicologia vem desenvolvendo e justamente ampliando, né, o nosso mercado de trabalho, a nossa legitimidade, inclusive nas políticas públicas. Então, é um tema para lá de especial mesmo para a gente debater, e o lugar do sistema conselhos frente a isso, né, pensando inclusive na orientação, na fiscalização e dando esse auxílio aos profissionais da psicologia. Obrigado, Benjamin. Minha querida Elza, seja muito bem-vinda. Bem-vinda a Alagoas, bem-vinda a Maceió e bem-vinda ao nosso podcast Conecta Psi. Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. Eu é que agradeço, né, pela confiança, né, em estar aceitando esse convite para esse projeto que a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Isso. Dar os detalhes aí, não só para a categoria de psicólogos e estudantes, mas para a sociedade, do que isso impacta, né? Nesses 3 setores, que eu acho que é fundamental a gente trazer essa orientação, não só para a categoria profissional, mas para a sociedade. O que o CRP15, né, está preocupado, né, com esse atendimento de boa qualidade aqui em Maceió, em relação à avaliação psicológica, que tem tanta abrangência, né? Como a gente está conversando aqui, como ela impacta em várias áreas da psicologia. Então, acho que vai ser bem interessante, né? Esse bate-papo. Fiquem ligados nesse projeto. Vamos contar detalhes. Muito bem. E com certeza nós vamos trazer algumas novidades. E assim, eu sempre gosto de dizer que nós estamos na maior psicologia do mundo. A gente não pode deixar de destacar isso. No Brasil, nós somos mais de 560 mil psicólogas e psicólogos. O censo de 2022, que é o censo que nós temos, o último, o atual, apresenta que mais de 75% das psicólogas e dos psicólogos estão no contexto clínico, mas apenas 20%, pouquinho menos de 20%, trabalha com a avaliação. Verdade. E a gente percebe nas nossas práticas, nós somos todos formadores, né, dentro do contexto da avaliação, que realmente isso é um retrato fiel da realidade. Poucos colegas ainda sabem trabalhar com a avaliação e como essa prática, esse fazer é diferencial no nosso exercício. E eu queria, primeiro, como uma curiosidade, escutar de vocês dois, o que trouxeram, né, o que trouxe vocês para esse fazer que hoje ainda é bem mais reconhecido, mas aqui a gente tem já um tempinho de formado, né? Na nossa época de formação era até visto como uma forma um pouco pejorativa, né? Porque se falava em... Hoje ainda muita gente confunde a avaliação com testes, a gente vai desmistificar isso, mas na minha época da graduação, os professores que ensinavam as disciplinas de teste diziam, olha, isso aqui tem que ensinar porque faz parte da grade, mas não sejam testólogos, né?
O que é que trouxe vocês para se aproximar dessa área? Que eu sou suspeito em falar, sou apaixonadíssimo, mas que até algum pouco tempo atrás tinha um certo preconceito da própria categoria. Bom, eu vou começar, né, Benjamin? Eu tenho 31 anos de formada, sou de Minas Gerais, né? Eu estudei na Federal de São João del Rei. E eu tive a grata felicidade de ter a oportunidade de professores falando de psicologia, da pluralidade da psicologia, e respeitando todos os campos de atuação e toda a instrumentalização, né, que o curso nos proporciona para o atendimento. Então, meu contato com os testes psicológicos iniciou no 3º período, né, com estágio nessa área ligada a uma pesquisa ligada à depressão, onde a gente utilizava um instrumento que se chamava MMPI, né? E a gente utilizava para fazer um diagnóstico diferencial para que as pessoas pudessem entrar nesse projeto. Então, esse foi o meu primeiro contato com o instrumento de personalidade, que hoje a Rograph, né, está aí com a validação do MMPI 2. Então, você vê, né, como eu estou falando, 31 anos de formado. E aí eu comecei a utilizar os instrumentos, né, amparada pelos professores, orientadas pelos meus professores, né, para o auxílio do diagnóstico diferencial. E isso faz toda a diferença para que você possa montar um prognóstico e fazer um trabalho clínico, independente da sua linha teórica, aonde você vai montar esse plano de atuação, o que é necessário ser feito, como é necessário ser feito, para que a gente possa proporcionar essa mudança de comportamento. E aí eu tive contato depois disso com as avaliações do trânsito, que hoje a gente, né, traz como avaliações do tráfego, tive contato com avaliações escolares na faculdade, com avaliações em organizações. Então, assim, inicialmente, o psicólogo ele tem o primeiro contato com o teste através dos processos de recrutamento e seleção, né? E depois ele vai conhecendo os outros contextos. Hoje, essa realidade já mudou no processo formativo. A gente está, né, 31 anos depois, né? A gente tem aí algumas mudanças significativas, né? E acho que Benjamin pode até estar trazendo isso também na realidade de Maceió, que também é docente como o Manuel, né? Então, a gente vê os professores, os docentes hoje preocupados em capacitarem, fazer uma modificação no processo formativo desses alunos, onde eles possam atuar nas diversas áreas que a avaliação psicológica, com o uso dos testes psicológicos, se faz necessária. E hoje a gente vê essa realidade da utilização da avaliação psicológica e dos testes em quase todos as áreas da psicologia. Então, você fala da hospital, você fala da saúde mental, você fala da jurídica, da forense, da escolar, e aí a gente vai puxando e a gente vê a possibilidade de utilização desses instrumentos nessas áreas, né? Perfeito, Elza. Benjamin, aproveitando o gancho. O gancho aí, ó. Hoje a avaliação, primeiro, como é que você se aproximou dessa área e hoje você, enquanto docente profissional, o que é que você tem visto? No começo, realmente, como a Elza falou, era muito recrutamento e seleção, hoje bem diferente, né? Na verdade, quando eu retomo a disciplina que eu tive, né, ainda era técnicas e exames psicológicos, quem foi minha professora foi a Gabriela Moura, né, psicanalista. E Gabi sempre trouxe muito pra gente o entendimento de o teste é um instrumento. Exato. Um instrumento que vai nos auxiliar. O importante é o raciocínio clínico. Isso, né? aí. Então, toda uma discussão ainda das etapas da avaliação, da entrevista, e aí depois a gente entender como manejar aquele instrumento. Então, eu penso que isso foi uma formação muito gratificante para quando eu chego no sistema jurídico, né? Enfim, nos meus estágios, durante 2 anos, né, no Fórum Núcleo de Promoção da Filiação, e aí ali na prática, né, acompanhando casos de guarda e de adoção, vou fazer a avaliação psicológica com orientação das supervisoras à época, especificamente Catiana, né, era a minha supervisora, Alzeni, Karina. Então, e aí ali enquanto estudante, né, manejando, inclusive fazendo as aplicações, debatendo inclusive sobre algumas coisas que a gente já via, como talvez algumas limitações dos próprios testes, mas que muitas vezes na entrevista, na observação, a gente conseguia trazer alguns elementos, e aí vou fazer pesquisa, mestrado, doutorado,
E aí, graças a essa experiência no contexto jurídico, quando eu vou fazer um processo seletivo para docência, está lá no currículo. Avaliação psicológica e psicologia jurídica. Ou a gente precisa de um professor de psicologia jurídica presencial, porque a disciplina é AD. Opa! E aí vai ser você. Vem-se embora, né? Então, retomo, né? Mais ou menos 2 anos. E o que tem sido uma alegria muito grande, né? Reencontrar esse campo de trabalho, esse campo de pesquisa e esse fazer, né? Da psicologia. Que legal. E aí o Benjamin traz um ponto, né? Avaliações normativas, né? Dentro da esfera pericial, podemos dizer assim, no caso mais especificamente jurídica, mas a gente pode aproveitar um pouquinho da fala do Benjamin. Eu queria provocar a mesa, falar um pouco sobre isso também. Se confunde muito ainda a psicologia com a psicologia clínica, do ponto de vista da sociedade, e se confunde muito a avaliação psicológica dentro da própria categoria com a aplicação de testes, né? Benjamin já deu uma pincelada, que não, a avaliação psicológica não é só aplicar testes. E a categoria ainda confunde muito isso, né? Muito. A gente tem as entrevistas, que está entre as nossas fontes de fundamental de informação, os testes, as observações e outros meios que a gente chama dentro do sistema conselho de fontes complementares. E aí eu queria provocar vocês, já pensando que a grande maioria do nosso público é profissional ou futuro profissional de psicologia ou futura profissional de psicologia, quais são as principais dificuldades que vocês percebem enquanto psicólogos, conselheiros, que a gente lida com demandas de processos éticos, mas também principalmente na formação, quais são as principais dificuldades quando um colega da psicologia pensa em trabalhar com avaliação psicológica, ou pensa em fazer um processo, seja no contexto da perícia do civil, do trabalho, seja no contexto das avaliações normativas, que a gente vai falar já um pouquinho sobre os contextos de trabalho na avaliação. Quais são as principais dificuldades e que tipo de orientações a gente poderia trazer para quem está nos assistindo? Maravilha. Bom, eu acho que é muito importante a gente pensar, Manuel, né, e Benjamin, duas palavrinhas, eu acho que chaves, para a gente começar a fazer a primeira diferenciação. Quando a gente fala de avaliação psicológica, a gente sabe que o profissional de psicologia, ao final da sua graduação, ele tem que estar apto a avaliar psicologicamente pessoas e instituições. É o primeiro ponto. Quando a gente fala, né, dessa expertise em avaliar psicologicamente pessoas e instituições, a primeira coisa que vem à cabeça, vai usar teste, né? Então, os testes psicológicos, eles são ferramentas, são instrumentos que sozinhos de nada vale. Por quê? O processo da avaliação é exatamente esse nome, é o processo que vai ser constituído de quê? Entrevistas psicológicas, que é o instrumento ouro do profissional de psicologia, a observação de comportamento e todas as outras técnicas das linhas teóricas diversas que a gente também tem para poder fazer esse raciocínio clínico que Benjamin trouxe muito bem no início do nosso podcast, para que a gente possa entender como esse sujeito está funcionando naquele momento. Então, se é num processo seletivo, eu quero ver se ele tem, né, uma profissiografia, o que foi descrito numa profissiografia de características para aquele cargo. Se eu estou no consultório, eu vou usar um psicodiagnóstico, uma avaliação psicológica, para entender quais são os pontos fortes, né, e os pontos a serem melhorados, e não só os pontos a serem melhorados, os pontos que aquela pessoa veio me buscar. Não consigo falar em público, não consigo passar num concurso, estudo, e quando eu chego na prova me dá um branco, não consigo ter um relacionamento afetivo, não consigo arrumar um emprego, não consigo, porque a pessoa vem buscar a psicologia quando ela não consegue sozinha estar bem consigo mesmo e estar bem nas relações que a envolvem, né? Então, o psicodiagnóstico, a avaliação psicológica vai ajudar o profissional de psicologia a fazer um diagnóstico diferencial e montar uma ação para esse paciente que vem buscar. E os outros contextos, como o Manuel, né, falou,
cirurgia bariátrica, vasectomia, esterectomia, ortognática. Agora nós estamos sendo solicitados por profissionais da estética, né? Ou seja, médicos que cuidam de cirurgias plásticas, né? Para essa avaliação. Profissionais da oncologia, onde tem que se fazer a retirada, né, de membros. Então, como vai ser esse processo? Como é que esse paciente está preparado para isso? E o mais recente, cardiologistas com cirurgias de alto risco. Então, assim, a gente vê um boom, um crescente da necessidade, da demanda que o profissional de psicologia faça esse trabalho da avaliação psicológica com o uso dos instrumentos. Mas teste é ferramenta, é instrumento. A avaliação psicológica, a palavrinha-chave é processo. Tem várias etapas, né? Então é isso que a gente tem que estar antenado. Então, peraí, eu vou fazer uma provocação pro Benjamin agora. Vai lá, Benjamin. Eu sei a resposta, mas eu quero escutar a percepção do Benjamin. Então, a avaliação psicológica do Detran, a avaliação psicológica para manuseio e porte de arma de fogo do concurso não é só um proforme para dar dinheiro para o Estado. Ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo. O que seria, Benjamin? É o objetivo também, né, que a gente consiga entender uma proteção social, né? A gente pensa, por exemplo, porte de arma de fogo, né? Aquelas pessoas, elas vão manejar um instrumento, né? Que é um instrumento que a gente entende que pode gerar algum tipo de violência, né? E também uma proteção para aquele sujeito, né? Dado, enfim, todas os processos, por exemplo, que a gente vê em relação ao suicídio, né? Autolesão, enfim, tudo isso que a gente precisa cuidar, né? Quando a gente fala dos processos de concurso público, né? As pessoas muitas vezes veem o concurso público, a etapa da avaliação como aquilo que o Estado, né, tá me impedindo de acessar aquele cargo, né? Esquecendo muitas vezes os impactos, por exemplo, que um processo polícia militar, né, o exército, enfim, todos os aspectos que envolvem as habilidades que a gente precisa ter, né, cognitivas e comportamentais para lidar com aquelas situações do dia a dia, né? Então, quanto mais a gente entende, inclusive, que essa avaliação é um processo, e é também um processo de cuidado, eu acho que também é importante lembrar, pensar essa avaliação a partir de uma perspectiva do cuidado, né, com essa pessoa que vai assumir esse espaço, que precisa manejar esses instrumentos e que, por isso, precisa passar por essa avaliação. Entendo que talvez pelo contexto histórico da avaliação, quando a gente pensa lá, né, no exército norte-americano, né, quando vai fazer Army Alpha, Army Beta, né, enfim, aqueles testes, né, que foram feitos ali em cima da hora, né, isso gerou um descrédito para o contexto, né, da psicometria, mas hoje, né, o que a gente tem, os estudos que são feitos, os materiais como eles são montados, eles têm uma qualidade técnico-científica que garante justamente que aquilo que a gente faz é também uma forma de proteção para aquela pessoa que passa pela avaliação e para a sociedade. E o nosso congresso que aconteceu agora em julho, né? Do Congresso Nacional de Psicologia trouxe como tempo também isso, né? A igualdade social, a proteção. E aí, como o Benjamin reforçou muito, eu quis provocar, mas sabia que o Benjamin tinha esse mesmo entendimento que nós três temos. A gente conversou um pouquinho sobre isso no evento mais cedo, que muitas vezes o cidadão, ele acha que ele, por exemplo, eu tenho o direito a dirigir, eu tenho o direito a manusear uma arma, eu preciso de qualquer forma fazer essa cirurgia agora porque isso vai mudar a minha vida, como acontece com a cirurgia bariátrica. E ele não sabe dos impactos, né, das consequências, se ele não estiver preparado, né, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista social também, do seu entorno, né? E, por exemplo, o trânsito e o manuseio de arma não é um direito, é uma concessão do Estado, né? Eu costumo dizer muito isso, que você precisa atender uns requisitos para a proteção de terceiros, mas a sua também. E aí um ponto, provocando vocês dois, o exemplo da cirurgia bariátrica, né? A gente tem acompanhado, infelizmente, que muitos processos feitos de forma, no mínimo, podemos dizer assim, duvidosa, né? Sem critério científico, sem rigor. Pacientes que conseguem o hábito, porque o paciente acha que é só entrega de um documento, né? Como a Elza falou bem hoje. Eu quero o papelzinho para fazer a cirurgia. Vim aqui para ter um papelzinho para poder conseguir que o plano de saúde libere. Né, a minha cirurgia bariátrica. E a gente tem tido, infelizmente, quando acontece isso, complicações graves, inclusive pacientes que vêm a óbitos. Isso, mais ou menos 20% a 25% a gente já está
tendo essa identificação, e isso é muito triste. Olha que importante para você, inclusive psicólogo, mas para você cidadão. As avaliações de aptidão para procedimentos cirúrgicos, alguns que são complexos e que trazem sérios riscos pós-cirúrgicos, hoje a média de 20% das pessoas vêm a óbito ou desenvolvem transtornos, doenças gravíssimas. Exatamente. E aí qual é o papel e a preocupação que nós, profissionais de psicologia, podemos ter, não só na própria na formatação da avaliação, mas como a gente pode também conversar com aquela pessoa que demanda o serviço, que acha que é só pagar e receber um papelzinho por uma pressão até social, né? Sim. Como a gente pode lidar com isso? Bom, quando a gente pensa nessas avaliações, né, compulsórias e todo tipo de avaliação psicológica, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente são os direitos humanos. Então, o meu direito começa onde termina o do outro. O que eu não desejo para mim, eu não posso desejar para o outro. Então, quando a gente pensa em outras especialidades que não seja a psicologia, se eu perguntasse para você que está me escutando aí, você está com um familiar com um problema cardiológico, quem você vai procurar? Não é um cardiologista com uma especialidade, com um nome, com um reconhecimento, com um trabalho, né, exemplar? Não seria diferente em outras profissões. Então, começa um menosprezar da nossa atividade por questões históricas, né? Que se entende que a avaliação psicológica é só aplicar teste, não é. Essa psicoeducação que é realizada, né, no primeiro contato, quando essa pessoa tem o desejo, por exemplo, de bariatricar, esse entendimento tem que ser feito pelo psicólogo, de conscientização do que é o processo da bariátrica, de que coisas ela vai abrir mão e que ela não vai de forma alguma, eu estou falando, né, no gênero feminino, porque assim, a maioria são mulheres que procuram essa avaliação buscando o corpinho verão. Então, querem bariatricar em outubro para em janeiro já tá no calçadão aqui de Maceió, da Praia da Jurema. Falei certo? Ponta Verde já. Ponta Verde é mais bombado? Mais bombado? Ponta Verde. Ou Maragogi, né? Milagres, hoje Milagres, exatamente. E isso não acontece. Por quê? Na hora que ela vai procurar um psicólogo, o psicólogo não faz esse entendimento e essa ação psicossocial explicando de todo o processo que ela vai passar. E mais importante do que isso, ela tem que ser acompanhada por vários profissionais, não só o psicólogo, mas o médico que vai fazer cirurgia, um cardiologista, um pneumo, uma nutricionista, um educador físico, e isso tudo começa antes da bariátrica, que a gente chama de pré-avaliação. E que tem que ter continuidade pós-bariátrica desse acompanhamento com todos os profissionais, principalmente com o profissional de psicologia. Porque o que a gente verifica quando não tem essa questão do óbito, Manuel, né, e Benjamin, é a pessoa trocar a compulsão alimentar por outros tipos de compulsão, como bebidas, né, como álcool, droga, né, jogos, né, e outras compulsões que a gente tem visto, por exemplo, compulsões sexuais e a questão do gasto excessivo em compras, né, compras excessivas. Então, essas são as compulsões mais comuns que a gente vem identificando de pessoas que não passaram por uma avaliação psicológica séria e entendendo que esse processo não é um encontro. É um processo, entrevistas, observação de comportamento, aplicação de instrumentos. Então, assim, no mínimo a gente está falando aí de 6 a 7 encontros, no mínimo, podendo ter 10 a 12 encontros, por quê? Você tem que chamar a família, tem que ver se essa pessoa tem uma rede de apoio, né, para poder seguir nesse processo da bariátrica, nessa situação. Então, o que eu oriento para vocês que são estudantes de psicologia e psicólogos é o que está no Código de Ética. O profissional de psicologia, ele só pode prestar serviço por aquilo que ele tem conhecimento técnico, teórico e pessoal. Então, essa tríade tem que ser respeitada. Então, se eu não entendo que eu estou apta a exercer, né, esse trabalho, eu encaminho. É a coisa mais bacana fazer. Não, eu não mexo com isso. Então, eu vou encaminhar para Manuel, vou encaminhar para Benjamin. Né? Eu penso que é isso. Continuando essa aula gratuita para você, Benjamin, eu queria escutar um pouquinho você também sobre isso, que aqui é aula gratuita para você aqui no Conselho de Psicologia, tá? Eu penso que
Quando a gente entende, né, que essa avaliação é processo, é justamente quando a gente consegue estabelecer o diálogo com aquela pessoa que chega, né? Lembrar principalmente o caráter educativo da avaliação psicológica. Sim. Então, na entrevista que a gente vai estabelecer o rapport, que a gente vai trazer aquela pessoa para aquele momento, para que ela também, de repente, faça as devidas reflexões. Para a realidade, né, do Exatamente. processo. Talvez não seja Você está disposto a isso tudo aqui? Exato, né? Abdicar, entender desse tempo e tudo isso que vai acontecer com ela, né? Fazer perguntas muitas vezes que ela também se questione, se coloque, se implique, não somente porque a gente dá uma aptidão ou inaptidão, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas para que aquela pessoa possa entender dos processos de vida que ela vem passando e quais são as implicações que aquilo ali vai trazer. E aí a gente traz um processo que algumas abordagens chamam de psicoeducação, né? O processo de avaliação, principalmente para essas que trazem uma grande mudança de vida, né? Exige um trabalho de psicoeducação da psicóloga e do psicólogo. E aí, pensando nisso, a gente está falando também da psicóloga, do profissional da psicologia, do futuro profissional, está qualificado para esse processo, que como a Elza falou bem, não é só saber aplicar testes, que a grande maioria dos testes, eu costumo dizer, são fáceis de aplicar. Sim. São fáceis de corrigir. Sim, né? até com as correções informatizadas hoje, a tem. aplicação Já vem com informatizada, relatório, facilita muito, Isso. né? Mas a questão não é Não essa, é só essa. né? E aí eu queria justamente, para a gente passar por um próximo momento, que a gente vai ter um momento de falar um pouquinho do projeto, o que é que a gente pode trazer de orientações para profissionais de psicologia que querem aprofundar, que querem, olha, que legal, se tem menos de 20% que trabalham com avaliação e o mercado tem crescido, as demandas têm crescido, eu quero falar um pouquinho sobre isso também, mas o que é que eu posso fazer para eu realmente conseguir trabalhar adequadamente com instrumentos psicológicos, mas principalmente com o processo de avaliação. Que dicas você estaria? Eu posso começar com agora o Benjamin? eu comecei 2 vezes, agora Vamos só trazer vez, que Benjamin. pensando assim, eu sei que não tem uma fórmula de bolo, né? Sim. Não tem uma receita, mas a gente tem algumas orientações, algumas matrizes, podemos dizer assim. Eu acho que a leitura das resoluções é fundamental, né? A leitura de avaliação, a leitura da elaboração dos documentos psicológicos. Muito importante. Inclusive as notas técnicas que tem sobre as resoluções, né? Porque é isso que é legal. A gente tem as resoluções, mas a gente tem as notas técnicas que vão indicando. Compreender, inclusive, na resolução de avaliação vai falar os parâmetros também dos testes. Sim. Então, acho também importante, né, saber como é que eles se constroem, para a gente não achar que o teste que a gente aplica, porque às vezes mesmo passando pela disciplina de avaliação, não, mas aquele teste do BuzzFeed, aquele teste que eu fiz no site e tal, né, enfim, relembrar, né, tudo isso, que é um teste não privativo, material não privativo, para que a gente se aproprie disso, né, e consiga demonstrar, inclusive, a qualidade do processo de avaliação psicológica. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né, a gente lê as nossas normativas que regulamentam a nossa profissão. Legal. Bacana. Elza. Então, falando disso, pegando o gancho de Benjamin, quando a gente fala do sistema conselhos, do Conselho Federal e dos conselhos regionais, né, é identificar esse trabalho que é o SATEPSI, que é o grande marco para a área de avaliação psicológica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o SATEPSI foi criado, a gente tinha mais ou menos 1.000 testes em uso no Brasil. Estou dando um número fictício, tá? E aí, o que se verificou? Muitos desses testes eram importados, enlatados, e não eram acessíveis e não condiziam com a realidade do Brasil. Além disso, a gente tem vários Brasis. Eu sou de Minas Gerais. Então, a minha cultura em Minas é diferente da cultura aqui em Alagoas, né? E isso tem que ser respeitado. Então, o que aconteceu? Nesse momento, o Conselho cria o sistema de avaliação de testes psicológicos, o SATEPSI, para avaliar esses instrumentos que estavam sendo usados à época. E aí, o que acontece? Desses 1.000 instrumentos, isso foi enxugado para quase 300, 400 instrumentos, onde foi identificado validade e fidedignidade dos instrumentos. O que é isso, né? Traduz, Elza. Ou seja, o teste de personalidade X, ele media a personalidade. Os que se propunham a medir um construto e que não mediam, eles foram eliminados. E a partir daí, o SATEPSI criou regras para que as editoras pudessem submeter novos testes para avaliação do Conselho Federal de Psicologia. Então, a partir da criação do SATEPSI, a gente começa a ver uma organização
preocupada com essa padronização, com essa fidedignidade, mas preocupada com os direitos humanos, ou seja, preocupado com o tipo de atendimento que o profissional de psicologia estava levando para a sociedade. Então, a partir daí, a gente vê um crescente, que Manuel e Benjamin já trouxeram aqui, um crescente de demandas no nosso trabalho que vem respaldado com toda essa validade. E aí a gente vem um primeiro aumento na área organizacional, que já era inicial, e aí outras áreas se expandindo, a área clínica, a área forense, a área escolar, nas diversas avaliações aí que a gente tem. Então a dica que eu dou para vocês é: para se trabalhar com os instrumentos, a gente tem sempre que verificar junto ao SATEPS se ele está válido, se ele está favorável, se os estudos desses instrumentos estão compatíveis com o que eles estão fazendo. Então, esse é o primeiro ponto, apoiado nas resoluções, né, que vão estar aí fazendo esse complemento desse processo avaliativo. Perfeito. Então, acho que essas duas dicas são fundamentais. Eu vou acrescentar também, né? Claro, somos uma por tríade favor. aqui hoje, hein? Eu costumo também trazer um dado importante. Legalmente, toda psicóloga e psicólogo está para aplicar testes, né? Que é a nossa prática privativa. Então, a partir do momento, lembrar, psicólogo e psicólogo não é quem terminou o curso de graduação de psicologia, é quem terminou, deu entrada no seu registro no CRP, e esse registro está ativo. Só aí você está, colega, como um psicólogo e psicóloga reconhecido. Legalmente, qualquer psicólogo e psicólogo pode aplicar testes. Né? Eticamente, não. Né? Poder pode. A pergunta deve? Não deve. Então, deve? Eticamente não, então não devo. Então, eu acrescento as contribuições muito bem trazidas por Benjamin e por Elza, que a graduação não é suficiente. Precisa ter cursos de pós-graduação. Não estou falando nem de pós-graduação em si. Pós-graduação. Pós-graduação. Ou durante a graduação, né? Também formação, pós-graduação, supervisão, curso de extensão é muito importante. E outro ponto, o nosso código de ética exige que a gente ofereça para a sociedade o que de mais moderno a psicologia tem atual. Então, se eu for fazer uma avaliação para cirurgia bariátrica, eu preciso pesquisar, estudar o que é que a psicologia hoje defende, como é esse processo, pregar referências teóricas, técnicas, supervisores que atuam na área, dizer como é que você normalmente faz esses processos, quais são os instrumentos, quais são os indicadores psicológicos. E a partir daí sim, estudar, montar uma bateria, um protocolo de avaliação. Se é a primeira vez que eu vou fazer aquela avaliação, porque sempre vai ter a primeira vez, né? Não tem como não ter. Eu preciso de um supervisor. E olha, aqui a gente tem profissionais de referência no Brasil todo, que tem uma expertise, que são referência, né? E hoje as mídias permitem que eu consiga ter uma supervisão online. Exato, né? Facilitou muito, né? Facilitou muito. Então, trabalhar com avaliação psicológica é um diferencial, mas existe estudo, existe preparo, e eu tenho um ponto que eu gosto muito da avaliação, é você pegar a psicologia e aplicar, e ainda produzir, o Benjamin falou dos documentos, ainda produzir o conhecimento num papel físico ou digital, de qualquer forma, mas você conseguir transcrever o seu conhecimento, a sua decisão para um papel, que aí os colegas têm muita dificuldade. E eu sei que vocês dois, assim como eu, têm experiência em conselhos. O Benjamin falou da resolução de documentos, né? É, com certeza, uma das principais demandas éticas contra profissionais de psicologia. 70%. Isso. E normalmente envolvendo o próprio processo de avaliação. O que a gente poderia trazer para os colegas que estão nos assistindo sobre isso? Pode ser, Elza? Eu vou, Benjamin, de novo. Eu não aguento. A língua coça, gente. A língua coça. Bom, nós temos um histórico, né? Nós começamos com uma dificuldade nessa escrita de documentos onde a gente não tinha referências, né, dentro do sistema conselho. Então, a gente vem com a Resolução 7 de 2003, que foi, assim, um boom respondendo a essa demanda, que aí a gente tem lá a descrição de como o psicólogo deve escrever cada documento, né? A partir da 7, né, de 2003, o que a gente teve? A gente teve uma melhora na produção desses documentos. Só que não diminuiu, né, a incidência de denúncias e outras coisas foram percebidas que faltavam nessa resolução. Então, hoje a gente está em vigência com a Resolução 6 de 2019, onde a gente tem agora 6 tipos de documentos. E essa resolução, ela é uma receitinha de bolo. Faça isso, faça isso, faça isso, coloque isso aqui e tal.
Mas não adianta só ter essa orientação se você não entende como o processo funciona, né? Então, colocar a identificação, o nome do candidato, colocar, né, os procedimentos, foram os trechos que você utilizou, mas depois trazer a sua análise e a sua conclusão é a maior dificuldade. Então, quando Manuel e Benjamin trazem a importância, né, desse pós-graduado ou na graduação, você já ir investindo em cursos de extensão, congressos, participar das comissões temáticas do seu conselho, é uma oportunidade incrível. E fica aí já o convite para você que não está em nenhuma comissão, conhecer todas as comissões aqui do CRP 15, né, que funcionam, porque é uma porta para você estar com contato com professores, profissionais que atuam especificamente em determinadas áreas, não só da avaliação, né, mas de outras áreas, e fazer cursos de extensão. E lembrar, não é possível ao profissional de psicologia que não faça terapia pessoal e que não tenha um supervisor. Então, quando me perguntam, meus alunos falam assim, Elza, você já tem 31 anos de formado, você não precisa de supervisor. Eu falei, eu tenho mais de 27 supervisores. Porque, por exemplo, a gente tem Cícero Vaz, que é uma referência no Rocha, você tem Iraí Cristiano no Palográfico. Então, assim, você tem as pessoas que validaram esses instrumentos no nosso país e outros colegas que fazem estudos, né, avançados nesses instrumentos ou que têm uma expertise muito grande que eu conto como supervisores, né, naqueles instrumentos específicos, né, e naquele trabalho. E dos nichos que a gente tem aí em abertura muito grande é a neuropsicologia, sim, que também tem gerado muitas dúvidas nos colegas profissionais. Então, a gente não avalia sozinho, né? A gente tem que pensar na pluralidade, né, de outros profissionais da área de saúde em conjunto. Então, assim, quando hoje Manuel fala que a avaliação psicológica se expandiu e Benjamin também, é porque hoje a gente tem reconhecimento de psiquiatras, neurologistas, cardiologistas, né, dermatologistas, né, endocrinologistas, autoridades judiciais, né? Autoridades judiciais recorrendo à nossa categoria para que a gente possa auxiliar em processos de decisão, né, ou de conduta, né, em determinadas situações, e sempre preocupada com essa implicação no social, né? Então, a psicologia, como todas as profissões, tem isso no seu holofote, os direitos humanos. Mas quando a gente pensa que a psicologia, uma má avaliação, ela pode, né, colocar em risco uma pessoa não só no contexto da saúde mental, ou ir para o próprio corpo, né? Isso é muito sério. Então, assim, essa responsabilidade social é o ponto-chave, né, para o profissional de psicologia, né? E Benjamin, documentos, eu sei que você é uma pauta que você também discute bastante, né? Na verdade, eu acho importante, principalmente no processo da formação, a gente testar a nossa escrita, encontrar um estilo. Porque a gente fala muito, né, no processo clínico de encontrar o seu estilo de terapeuta. Como é que você vai se portar, falar com o outro, né? Mas também o estilo de uma escrita. Eu sempre falo também muito que quem faz uma boa avaliação psicológica é porque é um bom pesquisador. Né? E o bom pesquisador, ele precisa comunicar os seus resultados, ele precisa escrever os artigos, né? Então, a gente ir testando, né, como é que a gente se sente mais confortável, como é que a gente consegue formar esse raciocínio dentro do linguajar que a gente tem, dentro do linguajar da psicologia, né, desses indicadores psicológicos, inclusive das outras referências que possam ter, né, porque a psicologia, a gente sempre brinca, se você só sabe de psicologia, então você não sabe nada de psicologia, né? A gente precisa saber de arte, a gente precisa saber do que está fora, a gente precisa ver a cultura, ver os esportes, ver tudo. Então, trazer isso, né, para nossa escrita, inclusive, deixa tudo mais fluido, né, para que aquela pessoa que vai pegar aquele documento, ela entenda, né? A gente não vai só trabalhar, vou usar esse termo, mas assim, um psicologuês, né? Mas a gente precisa ser assertivo naquilo que a gente comunica. Então, eu acho que treinando essa escrita, e é treino mesmo, né? Escreve uma coisa aqui, outra ali, mostra para o professor, não, corrige isso, corrige aquilo, né? Enfim, mostra como é que você produziu aquele raciocínio, e aí lá na frente, né? Enfim, quanto mais a experiência for chegando, melhor aquela escrita vai fluir. Isso. E eu sempre costumo dizer, um bom escritor antes é um bom leitor, né? Então, quer saber escrever lá, leia, estude, leia a psicopatologia, leia abordagens clínicas. E
à medida que a gente vai se aperfeiçoando enquanto profissional, a nossa escrita vai melhorando também. Exato. Eu costumo brincar com meus Meu alunos, primeiro laudo. que eu costumo dizer, se eu olhar meu laudo de 21 anos atrás, eu olho, Você fala, nossa. nossa, eu escrevi isso, né? Dessa forma, uau! Né? Então a gente vai também aperfeiçoando. Claro. Se eu faço o mesmo laudo, há 10 anos que eu faço o mesmo laudo, tem alguma Aí, coisa errada. exatamente. Colega, no mínimo, você está precisando de uma atualização urgente. Urgentíssima. urgente. Urgentíssimo. Pessoal, a gente está chegando nos 10 minutinhos finais, o que podcast pena. passa rápido. Eu queria aproveitar agora para a gente trazer um pouquinho, primeiro porque Elza está aqui no CRP de Alagoas. A gente teve um evento maravilhoso ontem, o primeiro seminário de avaliação psicológica da Comissão de Avaliação Psicológica do CRP 15, um projeto de autoria, né, de início, que já realizou em outros conselhos pela Elza Loboski. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a gente pudesse, nesses minutos finais, falar que impacto isso vai trazer para o fazer da psicologia, né? Perfeito. Que podemos dizer assim, que conquistas a gente vai estar trazendo para a categoria também, que espaços de diálogos a gente vai estar trazendo também aqui para a categoria da psicologia em Alagoas. Eu já faço um aviso, uma provocação e um spoiler. Você, conselheiro de outros CRs, você pode levar esse projeto também aí para o seu conselho, tá? Elza Loboski, basta conversar com a Elza. Tenho certeza que você vai amar e a categoria vai agradecer. Exato. Muito bacana isso, né, Manuel, você está trazendo. Bom, o que eu venho fazer, né, em Alagoas, né, o que eu vim fazer em Maceió e por que o CRP 15 aceitou, né, essa proposta de trabalho. Eu tenho 31 anos de formada, né, como conselheira a 2 gestões em Minas Gerais e muito atuante junto ao Sistema Conselhos. Coordenei a Comissão de Avaliação Psicológica no interior, na Sudeste, em Minas Gerais, né, em Juiz de Fora, por 16 anos. É a comissão mais antiga de subsedes que não parou de trabalhar, né, nem no período pandêmico. Então, o que eu fiz? Sempre escutando as demandas da categoria e as demandas das colegas psicólogas fiscais dentro do sistema. Como o Manuel lembrou bem, né, 70% das denúncias no Sistema Conselho são de documentos mal escritos, mal elaborados, que são decorrentes da avaliação psicológica. E aí, quem responde isso? A primeira pessoa que recebe isso dentro do Sistema Conselhos é a COF, a Comissão de Orientação e Fiscalização, e que depois pode desmembrar para a COI. Então, pensando nisso, eu pensei, a partir de uma demanda de Florianópolis, meu beijo grande aí para o CRP de Florianópolis, que me convidou gentilmente para conversar com as psicólogas fiscais para a gente trocar ideias sobre avaliação psicológica em concurso. E aí, estando com elas nesse momento, nós tivemos alguns momentos de troca, elas pediram ao gerente, poxa, por que a gente não faz um aperfeiçoamento com a Elza, né, ou com outro profissional desses temas da avaliação psicológica que são tão decorrentes, né, do nosso dia a dia. E a partir daí o gerente me faz o convite, eu falo, então me manda a demanda, e aí montei a proposta de um projeto de aperfeiçoamento para as psicólogas fiscais, para as comissões de avaliação, né, ligadas à avaliação psicológica, trânsito, neuro, né, se fosse existente dentro do conselho, e os conselheiros que estão na gestão atual e que são de diversas áreas, de diversos locais, né, do estado. E aí nós fomos fazer esse piloto, né, o primeiro lá em Florianópolis, né, a convite da turma lá. E aí de madrugada eu falei, não, esse projeto tá pouco. Olha como é que é a audácia, né, da Loboski, né? Tá pouco, não, quero mais. E aí, de madrugada, eu fiquei pensando, falei, olha, um outro problema é acesso aos instrumentos psicológicos, né? São materiais que não são baratos, né? Então, assim, adquirir tudo que tem também é complicado, porque o investimento do conselho tem que ser plural. Eu tenho que investir em todas as áreas para poder contemplar a categoria, né, nos processos orientativos de fiscalização. Falei, não, então vamos criar uma biblioteca de avaliação psicológica dentro do Sistema Conselhos, onde o conselheiro vai ter acesso, onde as psicólogas fiscais vão ter acesso aos manuais, às folhas de aplicação e poder trazer na orientação à categoria, olha, a editora X tem esse teste, a editora Y tem esse teste, a editora Z tem esse teste. E aí, quando eu falo editoras X, Y, Z, nós temos 4 grandes editoras, né, de teste no nosso país, né? A editora Rograph, a Vetor Editora,
a Nila Press e a Pearson. Aí eu falei, bom, vou pedir a parceria desses colegas, porque no Sistema Conselhos nós somos uma autarquia. Eu não poderia privilegiar uma editora e desprestigiar a outra. Então, conversei com as 4 editoras e foi unânime. As 4 editoras apoiaram o projeto e falaram que estavam juntos. E qual era a participação das editoras? A doação desse material, tanto dos testes quanto dos livros publicados por elas, né, de avaliação psicológica. Então, esse trabalho já foi feito em Florianópolis, já foi feito em Vitória, em Teresina, em Fortaleza e agora aqui em Maceió. Então, nós já vamos para 5 conselhos, né, contemplados com esse projeto de aperfeiçoamento. E, além disso, a gente faz toda essa capacitação. As editoras também gentilmente cederam pessoas de referência em determinadas áreas, que vai acontecer amanhã, né, e sexta-feira, né, mas interno para o conselho, para poder fazer esse aperfeiçoamento para você, psicólogo, estudante de psicologia e categoria, ser mais beneficiado com esses processos avaliativos. Então, assim, primeiro agradecer, né, ao Manuel por ter comprado a ideia como presidente da Comissão de Avaliação Psicológica, por me dar a oportunidade de estar aqui com as editoras, né, com os conselheiros que aprovaram isso na plenária, porque não adianta só o coordenador da comissão aceitar, né, ou a diretoria, é toda uma decisão conjunta, né, do entendimento da importância, e o CRP 15 está à frente, preocupado com esse 70% da denúncia e apostando nesse projeto. E o bacana, você estudante, você vai ter acesso a esses livros, a esses materiais de testes, né, aos manuais dentro do conselho. Você vai ter uma biblioteca para poder acessar para pesquisas, para curiosidade, para saber mais, para entender a diferença de um teste para o outro, né, e em que contextos podem ser utilizados, né, e você, profissional, né, já formado, também vai ter esse acesso. Então, assim, as vantagens que isso traz: proximidade das editoras com o Sistema Conselho e a abertura de mais material para mais conhecimento, que é o que você falou. Tem que estudar antes, pós e depois. Psicólogo não para de estudar. Então, fica aí o convite, né? Aqui, o CRP 15, agora o nosso futuro presidente Manuel, né? Tá cuidando aí junto com a gestão, né? Você tá junto, né, Benjamin, nessa gestão. Nosso futuro vice. O futuro vice aí. Então, já fica o convite para vocês, né, na sede, que ainda é temporária, mas já estão caminhando para uma sede própria a partir de outras coisas. E aí o espaço vai ser muito maior para essas consultas. Então, fica o convite para os professores das IES levarem os seus alunos até o conselho, né? Ainda não, porque nós estamos numa sede provisória. Não, falei quando estiver bonita. E assim, quando eu soube do projeto, estava num evento em Brasília do Conselho, aí eu disse para a colega conselheira do Piauí, me passa o contato da Elza. Eu já liguei para a Elza num domingo, a Elza respondeu prontamente. Elza, vamos levar esse projeto para Alagoas. Aí ela me passou mais informações, a gente teve reunião com a diretoria, foi aprovado, né? E aí, Benjamin, aproveitando esse momento, eu queria que você trouxesse um pouquinho na sua percepção a contribuição, né, desse projeto que Elza tem levado para os CRs. Nós somos o 5º CR já, não é isso? 5º CR já a ser, passar por esse aperfeiçoamento. Contemplado por esse aperfeiçoamento. E, inclusive, a própria, que a gente não tem no Conselho esse histórico, a gente já teve uma biblioteca, mas nunca uma biblioteca de avaliação psicológica. Não, penso assim, estamos, né, em vias de construir uma nova sede, né, passamos por todo esse processo da Braskem, então a ideia é que nessa próxima sede a gente tenha nessa biblioteca não somente com material de avaliação, mas com outros que a gente tem, com os livros do CREPOP, as referências... Muita publicação, a gente tem normativas, enfim, tudo isso está lá, e poder manejar esses materiais, né, porque muitas vezes o profissional, por exemplo, ele não tem, ele quer escolher o material, mas às vezes ele não tem como acessar. Exato. Então, poxa, ele tem a biblioteca do conselho. Eu vou pelo menos ver, né, dar uma lida no manual anteriormente, né? São matérias privativas, a gente não vai encontrar o manual na internet aleatoriamente. Para o estudante também, né, ter contato com esse material. A gente sabe que as graduações, elas têm um número reduzido ali, nos seus laboratórios ofertados, né? Então, isso sem dúvida, assim, vai talvez até
brilhe mais os olhos, né, para Sim, avaliação pra psicológica, avaliação. né, conseguir acessar esses materiais. E não somente os testes, né, os testes vieram, mas também vários outros documentos que auxiliam, inclusive, na elaboração, né, de documentos psicológicos, Por exemplo, da prática nessa doação psicossocial. conta lá mais ou menos 7 a 8 publicações falando sobre laudos psicológicos, sobre a Isso. importância da escrita, né? Sim. Então, vai ter essa biblioteca também dos livros, né, Exato. relacionados à E avaliação. eu acho, inclusive, de se apropriar do espaço, do território do Sim. conselho, Ah, né? De estar ali, Aproximar mais. Corpo presente. corpo presente, Isso. né? Tem que estar no conselho para Exato. entender o que é que está acontecendo ali. Isso. Então, eu acho que isso vai ser fundamental e a gente precisa desse movimento. Eu não acredito, eu tenho certeza que é mais uma ação do Sistema Conselhos, especificamente do Conselho Regional de Psicologia, para aproximar a categoria do que é o conselho. Sim. E esse projeto, eu acho que ele tem esse impacto direto, né? Não só aqui, mas nos outros conselhos. A categoria se aproximar, aí vai lá no conselho, conhece quem é o conselheiro, conhece quem é o fiscal, Sim. conhece as comissões. Aí como é que eu posso participar dessas comissões? Como que eu entro, né? Que foi inclusive uma das pautas, né, durante esse ano, que foi ano eleitoral, defendida pela nossa chapa, que foi, agora vai ser a 11ª plenária do Opa! CRP15, a partir do final de setembro, da necessidade de ampliar esse diálogo, né? Que o Conselho, como autarquia, tem suas limitações, tem suas limitações de recursos humanos, de atuação, e o colega se aproximando, ele traz as críticas, ele traz um olhar diferenciado, e ele entende também que o conselho não é dos 18 conselheiros, aqui no caso de O Alagoas. conselho é nosso, O conselho né? é de todos, né? Dos mais 8.000 psicólogos registrados aqui em Alagoas, e por isso quando eu vi o projeto, Elza, coloque o CRP15 nessa sua programação lista. de 2025. Foi mesmo. E olha, foi no finalzinho, porque a gente também tentou uma data, porque o agosto, né? Mês do psicólogo, é muito evento para todos nós, Juntou né? o mês de psicologia, juntou as eleições. Exato, juntou tanta eleição. coisa. Aí eu falei, meu Deus, será que a gente vai conseguir uma data nessa agenda? Porque é bom vocês entenderem também, eu acho importante falar sobre isso, que esse projeto, ele contempla os conselheiros, né? Então, os conselheiros, eles são de diversas áreas, né? Não são só da avaliação psicológica. Então, assim, para que esse projeto aconteça, a gente precisa da anuência de todos. E isso mostra do CRP15 o cuidado com a pluralidade das pautas. E isso assim, me deixa muito feliz de ver, né, como é que Maceió está caminhando e vai caminhar para esses 3 anos aí, né, certos dessa pluralidade. Então, assim, o que o Conselho, né, na sua gestão tem que buscar é isso, ampliar possibilidades, né, e capacitações, aperfeiçoamento, o que for necessário para corroborar para psicologia como ciência e profissão, sem dúvida nenhuma, né? Muito bem. E aí, só lembrando, em breve, assim que nós tivermos com a nossa subsede, vai ter o espaço da leitura, dos estudos, de conhecer os instrumentos, uma biblioteca de avaliação psicológica. Claro que não vai ser só sobre a avaliação psicológica, nós vamos ter materiais sobre outros contextos, mas isso vai ser fundamental para psicólogo e psicóloga aqui de Alagoas. Nós estamos chegando nos momentos finais, passa rápido, Benjamin, né? Eu queria que vocês fizessem... A gente querendo falar pra caramba da avaliação psicológica, porque quando a gente fala de avaliação psicológica, a gente não para. Não para. Eu quero primeiro agradecer novamente Benjamin Vanderlei, Elza Loboski, por estar aqui conosco, por estar aqui em Alagoas também. Muito obrigada. Queria que vocês fizessem as considerações finais, depois eu vou trazer alguns avisozinhos finais para vocês também de casa. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao CRP15, né, em nome do Manuel, que fez o convite inicial, mas que foi realmente apoiado pela gestão. Então, agradecer a toda a gestão pela confiança, né, Nosso no presidente trabalho. Leonardo. O Leonardo, né, que está na gestão atual e que endossou, né, isso ir para a plenária para ser dialogado e ser aprovado, né, porque isso tudo tem uma votação, né, tem recursos envolvidos nessa situação, e agradecer principalmente às editoras, né, a Vetor Editora, a Nila Press, a Rograph, né, a Pearson, por entenderem a importância desse projeto de união das editoras com o Sistema Conselhos, né? Porque juntos nós somos mais, não tem como, né? Então, assim, agradecer mesmo a vocês, né, na pessoa, né, a sua plenária na pessoa, né, do nosso amigo aqui, né, e entender que
a avaliação psicológica é privativa do psicólogo. Uhum. Então, você, estudante, que ainda não conhece bem a avaliação, venha conhecer, porque, ó, depois que morde, acabou, é paixão a primeira mordida, hein? Né? E você, profissional de psicologia, que quer ampliar os seus conhecimentos ou quer ampliar a sua atuação, a avaliação psicológica tem propiciado N possibilidades, né, de empregabilidade e de um aumento, né, no seu leque, né, profissional. Então, assim, olhem com cuidado, venham tirar as suas dúvidas no conselho, né? E aí, temos aí, ó, o podcast Conectar, e quem não está seguindo o Instagram do CRP15 está perdendo. Segue você também. Segue o Instagram e o nosso canal do YouTube. Exatamente. Benjamin, obrigado, Benjamin. Nada, eu que agradeço a Elza por esse projeto. Tenho certeza, espero que isso passe por todos os CRs do Brasil, né? E que seja também esse movimento a gente conseguir se aproximar da categoria. Isso. Né? O nosso CR está aberto, assim, esse material é nosso. Né? A gente precisa cuidar dele enquanto conselheiro nesse momento, né? Mas a ideia é que realmente fique enquanto um patrimônio da categoria. Né? Sempre acessando, fortalecendo, que esse é o caminho que a gente busca, né? Que a gente continue a maior psicologia do mundo, né? Então, para isso... a responsabilidade, né? Pois é, vamos seguir estudando. E obrigado, Manuel, por ter trazido Elza pra gente, né? Isso é uma curiosidade, tem mais ou menos uns 10 dias, assim, eu estava no congresso, aí tinha um livrinho ali de avaliação psicológica, achei, putz, abri, cara, que livro legal, não sei o que e tal. Quando é hoje, Elza, não, porque tem uns livros meus, eu disse, rapaz, comprei o seu livro semana passada. Ave Maria! Agora tem que autografar. Agora tem que autografar. Exatamente. Então, gente, é muito bom, né, quando a gente encontra essas referências, porque a gente vê que a psicologia brasileira, ela sabe o lugar que ela ocupa, né? E ela ocupa isso com muita qualidade técnico-científica. Então, vamos continuar apostando nisso. Verdade. Obrigado, Benjamin. Obrigado, Elza. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo até agora, que vai assistir depois. Lembrar que esse é o nosso 7º episódio do podcast do CRP15 Conectar Psi. Mês de outubro, nós vamos dar continuidade ao tema de avaliação. Nós vamos ter um podcast sobre avaliação neuropsicológica. Excelente. Da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Vamos ter aqui 2 colegas aqui de Alagoas que são grandes referências nessa prática, que é uma grande demanda hoje, né? A avaliação neuropsicológica. E o objetivo desse podcast é isso, é trocar experiências, é trazer informações, trazer orientações sobre o fazer da psicologia, sobre a prática de psicólogas e de psicólogos. E para você, profissional de psicologia de Alagoas, fique atento às nossas mídias, os eventos que nós fazemos. Nós vamos ter, nessa próxima plenária, muito mais presença nas mídias. Nosso canal do YouTube vai ser muito mais usado. Isso é uma coisa que a gente se tem como plano. comprometeu na campanha. Se comprometemos. Então, dentro disso, seria bacana convidar vocês que estão vendo os podcasts do Conectar, assistiu depois, porque não teve tempo de estar aqui conosco ao vivo, os anteriores que já foram gravados, mandem perguntas, né? Se vocês tiverem dúvidas, mande perguntas, Benjamin, né? E teremos muito prazer em responder. Eu acho que isso também é um canal para a gente responder, né? O CRP responde dúvidas. Deixa seus comentários, sugestões também de temas para os próximos podcasts. Queremos agradecer a equipe aqui de suporte do podcast, Paulinho, obrigado pelo suporte. E Conselho de Psicologia precisa estar cada vez mais fortalecido. E a gente só está fortalecido se você, psicóloga, psicólogo, futuro profissional, se aproximar e entender que a psicologia se faz com presença, com diálogo, com respeito e, acima de tudo, com muito preparo. Nos vemos no próximo podcast. Um grande abraço. Até a próxima. Beijão. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.